Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristezas, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez com vocês. Fiorello Agostini Filho, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para levarmos ao ar o nosso programa Pensamento Livre. E já pelo terceiro programa consecutivo, nós estamos aqui fazendo uma reflexão introspectiva sobre as propostas contidas na oração de São Francisco de Assis. Sabemos que existem diversas formas de ser, vamos dizer assim, interpretadas essa oração, mas acreditamos que essa oração, por ser uma oração universal, ainda que a Sociedade do Pensamento Livre não seja uma associação de cunho espiritual, mas o propósito da Sociedade do Pensamento Livre é uma vida melhor, e nós acreditamos que as propostas inseridas nesta oração universal, oração de Francisco de Assis, tem tudo a ver com o nosso propósito na Sociedade do Pensamento Livre, que é efetivamente galgar uma vida melhor. Ou seja, qual o melhor caminho que devemos trilhar para que possamos tornar a nossa vida melhor de ser vivida em todos os sentidos. Nos dois programas anteriores, nós conseguimos discorrer mais ou menos até a metade das propostas inseridas nesta oração. No programa de hoje, nós vamos a um breve intervalo agora e voltaremos em seguida para então comentarmos o restante dos 50% que faltava ainda da oração de São Francisco de Assis. Um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Funerária São José, Matriz, Lages, telefone 3224-4124, filiais, Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa. Telefone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, para o nosso programa Pensamento Livre, sempre com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Nós paramos no último programa nesta proposta que diz o seguinte: onde há trevas, que eu leve a luz. E a referência que nós fazíamos, só para lembrarmos um pouco em relação a isso, é que essas trevas às quais Francisco se refere não são as trevas da noite, né? Mas são aquela cegueira diante da vida que não é perceptível, daquilo que muitas vezes está cotidianamente conosco
e não percebemos. Fizemos um comentário, por exemplo, de que você poderia interpretar a paz de diversas formas. Mas talvez uma maneira coerente de se interpretar o que é a paz seria a ausência de necessidades. Ou seja, se você está bem, se você não tem dor, se você não sente frio, se você está agasalhado, se você não tem fome, se você está bem nesse instante, consequentemente, não há demanda, não há necessidade. E isso te leva a um estado de paz plena. Então nós poderíamos dizer que a paz é a ausência de necessidade. E muitas vezes nós nos imputamos diversas necessidades sem a percepção daquilo que já se faz. E isto é estar em trevas, né? Eu lembro que eu dei até o exemplo de um cidadão que reclamava muito da esposa num de nossos encontros, e o outro que há muito tempo vinha tentando casar-se disse: por que você não dá a tua esposa para mim? Né? Porque muitas vezes a gente não percebe aquilo que tem e reclama até daquilo que possui, reclama dos filhos que tem, gostaria que os filhos fossem melhores, que a esposa fosse mais bonita, quando tantos não têm filho, não têm uma esposa. Sair das trevas para a luz é ter a percepção de que hoje eu me alimentei, não importa se o meu cardápio foi polenta com ovo frito ou se foi filé mignon, o importante é que eu esteja alimentado, que hoje eu tenho saúde, né? Ou que mesmo que alguma parte do meu corpo não esteja bem, mas veja bem, o corpo é tudo um universo de órgãos, né? Obviamente que alguma coisa deve estar funcionando, algo deve estar bem. Então é ter a percepção do bem que se faz presente, abrir os olhos para o bem que se faz presente, porque acreditamos que a evolução humana depende da gratidão em relação àquilo que já foi conquistado. Então o passo seguinte, ele sempre ocorre em decorrência da percepção dos passos que já caminhei, do quanto já conquistei, do quanto já evoluí, do quanto que a vida já me propiciou de experiências, do quanto que a vida já me propiciou de alegrias em todos os sentidos. Quando eu tenho essa percepção, eu estou preparado para receber mais. No entanto, muitas vezes geramos um excesso de necessidades que às vezes nem são tão necessárias quanto parece, né? Eu me lembro de uma coisa que chega a ser até cômica, mas o Clodovil, quando tinha aquele programa, aquele costureiro, num dos programas dele, ele disse uma frase que eu achei hilária, mas interessante, que ele dizia o seguinte: não adianta você ter duas cadeiras porque você não tem duas bundas, ou seja, você só senta numa cadeira por vez, né? Então, às vezes, a gente não tem a percepção sequer da cadeira que se senta, do teto que nos cobre, da casa ainda que seja uma casa humilde, mas você tem um teto que te abriga, que te cobre. Sair das trevas para a luz é ter a percepção daquele bem que já se faz, porque a conquista de um bem maior passa pela percepção do bem que se faz presente, da saúde que disponho hoje, da vida que tenho hoje, dos amigos que tenho hoje, da família que tenho hoje. Quer dizer, é perceber o bem, né? Falamos também em relação às relações a dois. Quando a gente se sente atraído por alguém, poxa vida, são qualidades que nos atraem. É a beleza, é a forma de ser. São diversas coisas que faz com que a gente se sinta, vamos dizer, atraído por uma outra pessoa, e depois conquistamos essa pessoa, às vezes nos casamos. Tempos depois começamos a perceber só aquilo que está errado nela ou nele. Consequentemente, a infelicidade se instala. Então, poxa vida, tem essa percepção de que algo de bom te aproximou. E esse algo de bom ainda existe. Quer dizer, não permita continuar em trevas, ou seja, sem a percepção do bem que se faz. Prosseguindo nas propostas, ele nos diz o seguinte: como eu disse anteriormente, existem já algumas variantes para essa tradução da oração, não é? Algumas modificações ao longo do tempo, mas essa que nós fizemos aqui no início, vamos dizer assim, está muito próximo daquilo que Francisco colocou como original. E ele diz: Mestre, faze com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Nós vamos falar dessas propostas no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e vamos relembrar o porquê que São Francisco fazia esses pedidos. Até daqui a pouco.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Funerária São José, Matriz, Lages, telefone 3224-4124, filiais, Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa, 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Com vocês, Fiorella Agostini Filho, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, em mais um programa Pensamento Livre, que tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. São Francisco começa a oração dizendo: Mestre, fazei de mim um instrumento de paz. De certa forma, este desejo, ele jaz oculto em cada um de nós. Em alguns, talvez já de forma revelada, já tenha sido manifesto, em outros, talvez não. Mas tenho certezas que este desejo está lá, latente dentro de cada um de nós, cada um que me ouve na noite de hoje, tem esse desejo de tornar-se um instrumento de paz. Porque quando experimentamos em nossa vida uma paz plena, um momento de plenitude, de satisfação total relacionado à vida, caramba, a gente gostaria que esse momento não passasse, que esse momento não acabasse, que não viesse a dificuldade, que não viesse os momentos difíceis. Então gostaríamos de eternizar esse momento de paz. Porém, São Francisco teve a percepção de que ele desejava sim ter esta paz plena, esta paz constante. Mas para que isso se tornasse possível, ele tinha que ter o propósito de levar. Porque então, nas propostas que se segue, quando ele diz: Mestre, faze com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Por que ele faz esses pedidos? Por que consolar que ser consolado? Por que compreender que ser compreendido? Por que amar que ser amado? Porque ele segue dizendo: porque é dando que se recebe. Esta, a meu ver, é a chave do bem viver. Todos nós queremos e objetivamos uma vida melhor. Todos nós objetivamos um bem viver nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos projetos materiais, na nossa vida espiritual. E São Francisco teve a percepção de que ele não era diferente de nenhum ser humano, que ele também desejava essas coisas, mas para ele conquistar estas coisas, ele tinha que fazer-se um instrumento a serviço delas. Porque a máxima dessa frase, ou seja, eu quero receber, mas como posso receber? Dando. Eu quero ser amado, mas como posso ser amado? Amando. Eu quero ser consolado, mas como posso ser consolado? Consolando. Eu quero ser compreendido, mas como posso ser compreendido? Compreendendo. Esta é a essência de também eliminarmos um pouco a questão do ego, porque o ego sempre age diferente. Quer dizer, eu quero ser amado, eu quero ser consolado, eu quero ser compreendido e as pessoas não me amam, as pessoas não me consolam, as pessoas não me compreendem. E eu me quedo queixoso em relação às pessoas, sejam as pessoas do relacionamento mais próximo, sejam as pessoas do relacionamento no trabalho,
na vida social. Eu me sinto incompreendido. Eu não me sinto importante porque não me sinto amado, e todo ser humano deseja ser amado. Quando nós colocamos as coisas desta forma, nós estabelecemos o desejo egoísta de ser servido sem servir. E a existência humana, quando não servimos para servir, eu diria até qual é o grau de utilidade nosso em relação à vida, se não servimos para servir. Seja através da sabedoria que adquirimos ao longo da vida, de nossas experiências, daquilo que estudamos, levar àquele que não tem esse alcance que talvez você que está me ouvindo tenha. Seja através de repartir o pão àquele que ainda não conseguiu o seu pão, repartir um pouco daquele que eu possuo. Sendo através da habilidade profissional com meu colega de trabalho, dividindo um pouco da minha habilidade quando minha experiência é maior. Então nós podemos inverter essa posição egoísta de fazer exigências relacionadas à vida, querendo que as pessoas efetivamente nos compreendam, nos consolem e nos amem, quando na verdade não nos tornamos um instrumento a serviço destes predicados. Consequentemente, o nosso ego fica insatisfeito, né? E aí procuramos virtudes em nós para justificar. Poxa, mas eu sou tão bom, poxa, mas eu fiz isso ou fiz aquilo, porque mesmo quando tive uma atitude voltada para o próximo, foi uma atitude interesseira, buscando um resultado posterior. Porque esta proposta de São Francisco, dando que se recebe, ele não procura dar pelo fato de receber, mas ele sabe que não há um caminho que não seja esse. Por isso que ele começa a oração dizendo: Senhor, faz de mim um instrumento de paz. Por que ele pede isso? Porque eu desejo a paz. Eu quero a paz. Eu busquei a paz de todas as maneiras e percebi que só posso ter a paz se me tornar um instrumento a serviço da paz. Se me tornar um instrumento de paz. Então aquilo que é imperioso, aquele desejo que nasce em mim e que precisa necessariamente ser suprido para uma vida melhor, eu devo efetivamente dispor. Na medida que eu vou dispondo, eu vou ampliando a minha paz. Novamente ele coloca: Mestre, faze que eu procure menos ser consolado do que consolar. Porque isso passa por aquilo que eu coloquei anteriormente. Como eu posso consolar alguém se eu não tenho em minha vida qualquer grau de satisfação relacionada a ela? Nós, na Sociedade do Pensamento Livre, fazemos 6 encontros semanais por pessoas que têm problemas de toda a ordem. Problema de droga, problema de depressão, enfim, problemas com a justiça. Nós levamos uma mensagem de paz e de esperança a essas pessoas. E é interessante que num dado momento, mesmo essas pessoas, dentro de sua limitação, começam a aprender que lá, coletivamente, onde eles estão, eles podem ser, sim, um instrumento que consola o outro. Porque sempre há alguém que sofre mais do que eu, sempre há alguém que tem uma dor maior que a minha. Então, quando me falta alguma coisa, eu não devo me ater àquilo que me falta. Quando me falta alguma coisa, eu tenho que buscar aquilo que me sobra, ou seja, né? Se me falta um braço, me resta um, talvez eu tenha 2 pernas, talvez a minha cabeça funcione bem. Olhe os Jogos Paralímpicos. Quanta gente com deficiência fazendo coisas inimagináveis. E às vezes a gente com um corpo perfeito se queda reclamando. Então a aptidão de se tornar esse instrumento que consola, que não busca ser consolado, passa pela percepção de todo o bem que existe em mim.
não daquilo que me falta, mas daquilo que eu possuo, porque aquilo que me falta só será suprido quando eu percebo aquilo que eu possuo, quando eu percebo as qualidades que existem em mim, quando realmente eu percebo nessas qualidades a capacidade de levar ao outro aquilo que nele falta, de consolar o outro que sofre mais que eu, ou que às vezes sofre menos que eu, mas fazer com que ele saia das trevas para a luz e perceba todo o bem que existe nele. Instituir nele novamente a esperança, através do bem que já se faz, não do bem que virá, mas daquilo que muitas vezes não estamos enxergando ou percebendo. Preciso ser esse instrumento que consola. Mas para que possa ser esse instrumento que consola, preciso estar satisfeito com aquilo que sou. Olha, eu acredito que um Criador não seria justo se ele não desse a capacidade a cada um de nós de lidar com a nossa própria vida, independente das limitações que às vezes nos são impostas. Eu fiz uma analogia uma vez e fui criticado por algumas pessoas. Mas eu disse o seguinte, que eu me sinto muito pequeno diante de alguém deficiente, diante de alguém numa cadeira de rodas. Porque percebo que talvez espiritualmente esse ser que está ali limitado na sua parte física é muito mais pleno que eu, que não tenho a capacidade às vezes de lidar com minha vida, ainda que possua de uma saúde perfeita. E é verdade, porque é impressionante a força destas pessoas que têm limitações. Realmente, às vezes, a gente se sente envergonhado diante delas. Agora, recentemente, nessa catástrofe que teve em Lages, né? A minha casa também furou lá o telhado e tal, daí eu dizia para minha esposa, poxa, a gente não deve nem falar para os outros isso, porque é até vergonhoso, porque a maior parte das pessoas perderam tudo que possuíam, né? Então, de que forma eu posso ajudar alguém, né? Então, até a lona que tinha, eu emprestei para alguém, eu não fiz uso dela, né? Minha casa tem laje, quer dizer, tinha pessoas com muito mais urgência do que eu, com muito mais necessidade do que eu, né? Então sempre há algo, alguma coisa, por pequena que seja, que a gente pode fazer para consolar, para confortar o nosso semelhante. Mas quando ficamos olhando só para o nosso umbigo, só para a nossa dor, não percebemos que a dor maior está à nossa porta, ao nosso lado. E a dor do outro e a necessidade do outro é uma oportunidade que eu tenho de consolar, de confortar. Lembre-se, nesta oração de Francisco de Assis, a ferramenta de trabalho que ele coloca à disposição de cada um de nós é o nosso semelhante, é o meu irmão. Então não veja aquele irmão que bate na tua porta como um problema. Veja isso como uma graça. Te foi dado a capacidade ou a oportunidade de ajudar alguém. Use isso. Console, conforte, ajude. Não limite a sua ação, porque a tua própria paz depende disso. Não veja isso como um problema, mas veja nisso uma oportunidade de melhorar a sua própria vida. Mais um breve intervalo e voltamos em seguida.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Funerária São José, Matriz, Lages, telefone 3224-4124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa. Telefone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini, para o programa Pensamento Livre, que tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo nessa reflexão introspectiva da oração de Francisco de Assis, como disse anteriormente, a Sociedade do Pensamento Livre não é uma associação de cunho espiritual ou místico, mas o propósito da Sociedade do Pensamento Livre é a melhoria de vida das pessoas. E como eu disse, esta oração tem tudo a ver conosco, porque ela coloca a única possibilidade real de uma melhora de vida. E ela coloca a ferramenta mais importante para que isso possa ser estabelecido, que é o nosso semelhante. Você que já evoluiu, você que já cresceu, você que já superou dificuldades, ajude aquele que ainda não as superou, porque você terá cada vez mais uma vida plena de paz, porque este é o propósito maior da vida humana. E isto de fato realiza o ser humano. Prosseguindo, Francisco nos coloca o seguinte: Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender. De certa forma, isto é um paradoxo, porque hoje eu estou aqui no microfone tentando me fazer compreender, esperando que você, ouvinte, me escute e escute essa analogia que estou fazendo da oração de São Francisco de Assis e que de repente possa agregar algum saber relacionado à sua vida. Aí você poderia talvez até me questionar, mas então você está no caminho contrário? Mas eu digo a você, ouvinte, eu tive que aprender realmente a compreender para ser compreendido. Eu descobri através da introspecção, que me ensina, porque a introspecção, como dizemos sempre, é a análise que você faz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E a introspecção, ao longo dos anos, me ensinou a fazer uma leitura de mim mesmo. E de certa forma, se tenho esse entendimento da oração de São Francisco hoje, é porque tive a mesma percepção que acredito que Francisco teve. Poxa, o que eu desejo da vida? O que eu busco, afinal de contas, ao longo da vida, com minhas conquistas, com minha evolução? O que tem sentido na vida? O que realmente me faz bem na vida? E percebi que o bem maior da vida, além da minha própria vida, era a vida do meu semelhante. E que o bem-estar maior que eu podia desejar da vida era uma convivência pacífica com o meu semelhante. Desde aquele semelhante mais próximo, que são os meus familiares, até extensivo aos amigos e aqueles que a gente ainda não conhece, e aqueles que têm dificuldade de relação com o outro. E tive essa percepção e essa leitura de mim mesmo através da introspecção, de que a única maneira de conquistar este objetivo
de ter uma vida de significância, de ter uma vida de paz e uma vida que se justifique, seria realmente me tornar esse instrumento. Mas que eu só poderia compreender o próximo, não buscando ser compreendido, mas em primeira instância, fazendo uma leitura de mim mesmo. É interessante que às vezes aquilo que nos incomoda no outro é muito evidente em nós, pode ter certeza. Quando você olha para o outro e faz uma análise momentânea e consegue identificar um defeito que te incomoda, pode ter certeza. Esse defeito tem alguma relação com você. Porque quando nós não conseguimos ter uma leitura de nós mesmos, das nossas deficiências, das nossas limitações e das nossas virtudes, consequentemente nós não conseguimos compreender o outro. Então eu diria que para ser esse instrumento que compreende o outro, há uma necessidade realmente de uma prática introspectiva, de uma análise profunda de mim mesmo. O que me aflige, o que me afeta, o que faz mal em minha vida. Não o outro, mas a minha ação. Qual é a ação que me edifica? Qual é a ação que me danifica? O que me gera bem-estar? O que me gera mal-estar? Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma leitura de mim mesmo, eu me torno apto a compreender o outro. Eu não tenho mais a necessidade de ser compreendido. Eu busco efetivamente ser um instrumento de paz. Eu busco efetivamente consolar e não ser consolado. Amar e não ser amado. Compreender e não ser compreendido. Porque isso são consequências, porque ele nos coloca. Porquanto é dando que se recebe. Existe um dito popular, e os ditos populares normalmente são cheios de verdades, que diz assim: cada um colhe o que planta. São Francisco diz mais ou menos isso quando ele diz: é dando que se recebe. Ora, se você compreende, consequentemente você é compreendido. E eu chego a ter a presunção de que muitos de vocês estão compreendendo efetivamente a mensagem que estou passando para vocês na noite de hoje. Amar que ser amado. É interessante que todos esses exercícios, eles passam primeiro por uma análise muito individual de si próprio. Porque é incrível, mas se você não tem amor próprio, você não tem sequer uma experiência de amor para levar para o teu semelhante. Como você vai levar para alguém algo que você não conhece? E o amor próprio passa pela percepção, como eu disse anteriormente, não daquilo que me falta, mas daquilo que me qualifica. Então não importa as minhas limitações, o que resta em mim, o que há em mim que efetivamente frutifica, que efetivamente faz a diferença. Porque quando nós cometemos um erro, damos ao mal uma notoriedade que ele não merecia ter. Às vezes passamos num dia de trabalho, por exemplo, num dia cotidiano, 8 horas de acertos durante o dia, de repente cometemos um erro, uma gafe, qualquer coisa, e nos quedamos depressivo. Poxa, mas será que avaliamos o dia na sua plenitude? Afinal, não foram tantas horas de acerto, e qual é o valor que damos para o acerto? Por que damos tanta importância ao erro, valorizamos tanto o erro? Por que valorizamos tanto aquilo que nos falta, em detrimento daquilo que nós temos, sem a percepção daquilo que temos? Novamente volta naquela questão, que eu saia das trevas para a luz, ou seja, que eu perceba o que há, não o que me falta. Porque é o que está que me realiza. No último programa eu disse e repito, se você acredita num ser superior ou um Deus, ele só pode estar contigo agora. Não existe nenhum outro momento que ele pode estar contigo a não ser agora.
Porque a vida é sempre esse instante. A vida não é a que foi nem a que será. A vida é sempre agora. A vida é sempre esse exato momento. E que nesse exato momento eu consiga ter amor próprio, que eu consiga me respeitar, que eu consiga me amar, que eu consiga me perceber nas minhas virtudes. Porque quando isto é perceptível em mim, quando eu faço a análise do outro, eu não analiso com aquele senso crítico aguçado do erro, do que está errado no outro, mas eu busco os predicados de virtude que talvez nem eu as tenha. Eu encontro no outro, no sorriso do outro, no bom dia do outro, na atenção que me é dirigida. Para que eu possa efetivamente mais amar do que ser amado, eu tenho que primeiro ter esse respeito próprio por mim mesmo, instituir em mim o amor por mim mesmo. Lembram-se vocês da história que eu contei do mendigo no encontro? Que ao final do encontro o mendigo disse: muito bem, vocês estão felizes porque vão para casa agora e vão ter um prato de sopa, uma cama quente para deitar. No entanto, eu vou sair daqui, era um dia frio, chuvoso, e vou dormir embaixo de uma marquise. Aí alguém se dirigiu para ele, um sócio pensador, e disse: olha, amigo, que pena, porque você não aprendeu a amar você mesmo. Porque se você se amasse, você faria alguma coisa para não dormir embaixo da marquise. Que afinal de contas você tem um corpo perfeito, e o que você faz com ele? O que você faz com as esmolas que recebe? Você bebe, você fuma, você se preocupa com o abrigo, com a vestimenta. A primeira casa que você mora é o teu corpo. Você tem que morar bem nessa casa, respeitá-la, amá-la. Porque se não houver amor nesta casa chamada corpo, como posso me tornar esse instrumento de amor? Como posso amar se não sei o que é o amor, o que ele significa? Se o primeiro vira-lata que encontro na rua dou um chute, se não me sensibilizo com a dor alheia, quer seja de um animal ou de um ser humano, então é necessário essa percepção de amor seu, não digo do outro, não é a perspectiva de que o outro me ame, não. De que eu me respeite, de que eu me ame de fato. Porque se eu respeito esse corpo em que moro, se eu amo de fato esse corpo que moro, independente de suas limitações, eu estou apto a me tornar efetivamente um instrumento de amor. Estou apto a amar o meu próximo. Estou apto a compreender e consolar. Mais um breve intervalo e voltamos em seguida para o nosso último bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Funerária São José, Matriz, Lages. Telefone 3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará. E agora em Otacílio Costa. Telefone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo.
Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados irmãos, com vocês mais uma vez, Fiorella Agostini, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para o nosso programa Pensamento Livre. Sempre com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, Funerária São José com você nos momentos difíceis da vida, Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu queria lembrar aos ouvintes, aos sócios pensadores que nos acompanham na noite de hoje, inclusive no Rio Grande do Sul, que nós teremos agora, a partir do dia 20, a Feira do Livro de Vacaria, Rio Grande do Sul, e a gente estará lá no Espaço SMED da Secretaria Municipal da Educação, na Praça Central, e mais especificamente no dia 24, às 19 horas, a gente estará proferindo uma palestra lá. Então convoco os sócios pensadores que vão lá prestigiar a gente na próxima sexta-feira, né? E os livros da Sociedade do Pensamento Livre vão se encontrar lá à disposição daqueles que queiram adquirir, através da livraria Ponto Gospel, que é do senhor Abrelino e da dona Vilma, lá o nosso abraço a eles, né? Estaremos com vocês então já no domingo, agora levando todo o material para lá, e a semana toda durante esse período da feira, que vai do dia 20 ao dia 25 de outubro. Voltamos, amigos, para fecharmos aqui essa nossa reflexão introspectiva em respeito das propostas do conteúdo desta oração fantástica de São Francisco de Assis. E eu gostaria de repetir ela na íntegra para comentar então o fechamento final dela. Ele nos diz: Mestre, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu fiz questão de fazer novamente na íntegra a oração, porque vejam bem que a oração é uma petição. A oração, de um modo geral, sempre é uma petição de coisas que julgamos pertinentes, importantes para nós ou para outrem, né? E Francisco faz um pedido. Ele diz: faz de mim esse instrumento de paz. E coloca as propostas de como eu posso me tornar esse instrumento de paz, né? Quer dizer, levando o amor onde há ódio, o perdão onde há ofensa, a união onde há discórdia, a fé onde há dúvidas, a verdade onde há erro, a esperança onde há desespero, a alegria onde há tristeza, a luz onde há trevas, né? Anteriormente eu comentava que ele nos coloca: faze com que eu procure menos ser consolado que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Por que ele faz esses pedidos? Reforçando, por que ele faz toda essa petição? Por que essa necessidade de se tornar esse instrumento? A máxima que explica toda essa petição anterior está nessa pequena frase: porque é dando que se recebe. Isso é tão óbvio que eu chego às vezes a dizer: gente, não se engane. Quando você não dá para a vida, deliberadamente ela te toma. Quantos acidentes poderiam ser evitados se você abrisse um pouco mão do material que você possui para auxiliar um irmão necessitado? Quanta gente com tanto, quando tanto tem tão pouco, quando tantos não tem sequer às vezes com que se alimentar. Ora, a vida tem um senso de justiça fantástica.
Quando nós não nos dispomos efetivamente a se tornar esse instrumento que leva a algo, ela tira de nós algo. É muito triste, às vezes, você ter que passar pela dor para descobrir o alívio da ausência da dor. Mas será que quando está tudo bem, você lembra do outro? Você lembra daquele familiar que necessita da tua ajuda? Porque é dando que se recebe. Isso é tão verdadeiro que você, se você não trabalha, não come. Isso é até bíblico. Quer dizer, vai tirar o pão do suor do teu rosto, não é verdade? Então eu preciso dispor de algo para receber algo. É sempre assim. Não há recíproca quando não se dispõe de algo. Então a máxima, porque é dando que se recebe. Pense bem sobre isso. Ah, você quer que o teu filho te compreenda, mas você compreende o teu filho? Você quer que a tua esposa ou teu marido te ame, mas você o ama? Você quer que ele faça ou ela faça determinadas coisas para você na sua casa, mas o que você faz para ela? Já lavou uma louça de forma espontânea? Já se propôs a fazer um almoço? Já disse para tua mulher: descanse hoje, querida, deixe que eu limpo a casa? No entanto, é muito comum a gente fazer exigências em relação ao outro, mas o que nós dispomos para o outro? Às vezes até na empresa, nos sentimos injustiçados. Ah, porque o patrão não me reconhece. Será? Será que efetivamente eu estou dando o máximo de mim, da minha capacidade? Será que eu não estou negligenciando no meu trabalho? Lembre-se, é dando que se recebe. E mesmo quando você se sente injustiçado, não, mas eu sou competente naquilo que faço. Pode ter certeza, se essa empresa não te reconhece, amanhã ou depois um colega que saiu para outra empresa vai te indicar. Vai dizer: olha, lá tem um fulano que é bom no que faz. Se vocês falar com ele, ele vem para cá. E você vai para um salário melhor sem buscar um emprego. Porque assim, a vida tem um senso de justiça fantástico. Fantástico. Então não pense que você engana o outro. A lei de Gerson não é válida jamais. Não existe esse negócio de levar vantagem. A única vantagem que eu posso ter em relação à vida é quando me coloco nessa proposta de São Francisco de Assis, de dar para receber. E ele coloca mais: é perdoando que se é perdoado. E aqui é uma questão interessante, porque o perdão do outro passa sempre pelo perdão de nós mesmos. Às vezes nos apressamos, né? É muito comum, por exemplo, no casamento, quando há um deslize, há uma pressa em se pedir perdão. Mas primeiro eu tenho que rever a minha ação, a minha atitude. Quer dizer, há alguma predisposição de eu repetir o ato? Então qual é o valor desse perdão? Então eu devo ter a consciência do erro em mim mesmo, me perdoar, para que eu possa efetivamente ser um instrumento que perdoa. Quantos erros que às vezes cometemos até impensadamente e não conseguimos nos perdoar depois. Precisamos ter tolerância para conosco mesmo, porque se não tenho tolerância para comigo, se não tenho a capacidade de me perdoar, como posso perdoar o outro? Esta questão, quando eu coloco no cunho pessoal, nós vamos desenvolver mais programas, não efetivamente sobre a oração de São Francisco, mas especificamente sobre essa questão do conhece-te a ti mesmo, porque esta é a proposta maior da introspecção. Conheça seus sentimentos, conheça seus pensamentos, porque quando você faz uma leitura sua muito bem feita, você conhece o outro. A única forma de conhecer o outro é conhecer a si mesmo. É fazer uma leitura perfeita de si mesmo. Então, se você consegue se perdoar, você está qualificado para perdoar o outro. Você não tem a necessidade de que o outro te perdoe pela tua limitação ou pelo teu erro. Mas você se torna capaz de perdoar. Por fim, ele coloca:
É morrendo que se vive para a vida eterna. Eu não entro no mérito da questão de uma vida posterior a esta, mas acredito piamente, caso haja uma vida posterior a esta, talvez o que levamos daqui sejam apenas as memórias de nossas ações. A questão, já coloquei aqui e repito, não é quanto se vive nem como se morre, se de acidente, se de fatalidade, se de doença. A questão sempre é como se vive. Não quanto se vive, como se vive. Quantos anos de vida você tem, você que me escuta nesta noite? Como é que você tem vivido esses anos de vida? Porque conheço muitas pessoas que, apesar de uma idade muito avançada, não haviam vivido, haviam se perguntado: caramba, o que é a vida afinal? Sinto que o tempo se esvai e não senti nenhuma razão de ser no viver. Porque a razão de ser do viver está inserida na oração de São Francisco. Está inserida no fato de que eu não busque a vida de forma egoísta, tentando satisfazer os meus desejos, sem me tornar um instrumento de satisfação a serviço do meu semelhante, seja através do meu trabalho, seja na vida íntima. Às vezes me perguntam: existe uma relação sexual ideal? E eu digo: existe, claro que existe. Mas qual é a relação sexual ideal? Eu digo: aquela que não é egoísta, que satisfaz ambas as partes. Porque às vezes até na relação íntima há esse desejo imperioso do ego de ser servido sem servir. Volto a frisar, até para isso nos ensina a oração de São Francisco. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, porque a semente para nascer cai à terra, e só então é que ela vem à vida. Ela luta, ela eclode, e ela vive, e ela cresce, e ela se transforma. Obviamente que a nossa vida pressupõe transformação. Eu não entro no mérito desta questão de que quando se morre, qual será essa transformação? Teremos um corpo, não teremos um corpo, será só um espírito? Deixo que cada um com sua fé acredite naquilo que julgue lógico, naquilo que ele queira, que melhor lhe convier. Mas te digo, a vida é única, não desperdice. Viva a sua vida com propósito, com os propósitos inseridos nesta oração de São Francisco de Assis, e você terá uma plenitude de vida. Não importa quanto tempo você coloque esses propósitos na sua vida, o importante é que eles sejam inseridos nela para dar justificativa ao existir. Porque só isto pode efetivamente nos dar a esperança de que é morrendo que se vive. Boa noite, amados ouvintes. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado.